Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é uma eterna descoberta. O que te fazia feliz ontem pode não fazer mais amanhã. O que você sonhava para o seu futuro pode não valer mais daqui a um tempo. A verdade é que, no fundo, nós só temos o hoje e o agora. O passado já não existe mais. E o futuro, nós não sabemos se vai existir. Por isso, o meu conselho é o seguinte: viva este momento, viva o agora. Pense no presente. Seja feliz hoje. Eu acho que muitos adolescentes têm essa coisa de não ver a hora de completar 18 anos. A gente fica ansioso. E é realmente um marco. No meu caso, então, a minha maior vontade era logo poder dirigir. Para você ter ideia, eu fiz 18 anos numa terça-feira. Na quarta, eu já estava me matriculando numa autoescola. Eu sempre fui apaixonado por carros e eu não via a hora de dirigir. Então, eu tirei a minha carta e meu pai me deixava pegar o carro dele às vezes. Eu sempre fui cuidadoso. Até por isso, meu pai confiava em mim. Ele sabia que eu não ia beber, não ia fazer nenhuma bobagem e depois dirigir. O problema é que em algumas situações, a gente acaba pagando pela irresponsabilidade dos outros. Pouquíssimo tempo depois de eu ter feito 18 anos e ter tirado a minha carteira de motorista, eu sofri um acidente. Um acidente de carro. Um acidente muito feio. A culpa não foi minha. Era madrugada, eu estava voltando de um barzinho com os amigos. E aí, outro cara, também novo que nem eu, mas sem a menor responsabilidade, passou pelo sinal vermelho e acertou em cheio o meu carro no cruzamento. Ele estava bêbado e o carro dele pegou bem na minha porta, a porta do motorista, onde eu estava dirigindo. Foi grave, foi muito grave. Eu fui para o hospital desacordado e fiquei dias em coma. Mas quando eu acordei e vi o que tinha acontecido, a primeira coisa que eu pensei foi que se não teria sido melhor se eu tivesse morrido. Pois é. Ali eu recebi a notícia que eu estava paraplégico. 18 anos. A vida inteira pela frente. Cheio de planos, sonhos. E aí, para mim, tudo tinha ido para o espaço. Olha, só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe como eu sofri naquele momento. Eu ouvia os médicos falando de fisioterapia, tratamento, isso, aquilo, e eu só perguntava para eles: doutor, eu vou voltar a andar? Existe alguma possibilidade de eu voltar a andar? E quando eles respondiam que não, eu ficava sem entender para que fazer tudo aquilo. Se não ia adiantar para nada, para que me esforçar fazendo fisioterapia, por exemplo? Não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Então, nessa época, eu me fechei. Entrei numa depressão profunda e por quase 2 anos, eu sequer saí do meu quarto. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria fazer nada. Eu não queria nem conversar. Era uma humilhação para mim depender da minha mãe para fazer tudo. Até que eu cheguei no fundo do poço, a ponto de tentar tirar minha própria vida. Eu não via razão para continuar vivo, mas Deus não concordava com isso. Ele não permitiu que eu cometesse essa loucura. Meus pais me encontraram a tempo e me levaram para o hospital. Ali, eu nasci pela 3ª vez. Foi só assim, foi só desta maneira
para eu perceber que Deus estava me dando uma terceira chance de viver. E esse episódio me mudou completamente. Meus pais sofreram muito. Eu não tinha esse direito. Eu não podia desistir. Então, 2 anos depois do meu acidente, eu aceitei ir para um centro de reabilitação para pessoas com deficiência. E foi lá que eu conheci a Tami. Oi, Fernando, seja bem-vindo. Eu gosto de vir recepcionar todo mundo que chega. Ah, tá. Oi. Eu sei que é difícil no começo, mas aqui você vai ver como é totalmente possível ter uma vida normal. Você vai gostar. Olha, eu não quero ser mal educado, mas eu duvido muito. Minha vida já era. Eu só aceitei mesmo vir aqui porque meus pais estavam sofrendo muito comigo e esse foi o pedido deles. É, mas você tem que vir por você. E você vai ver como vai te fazer bem. A Tami tinha um jeito, ela era simpática demais. Sorridente, falava muito. Tudo demais, sabe? Eu notei também, claro, que ela só tinha os braços até o cotovelo. Mas percebi que isso, pelo visto, não era razão para ela ficar infeliz. Achei até que aquilo só podia ser uma máscara. Que ninguém podia ser tão feliz e alegre sendo deficiente. Então, ali no começo, eu meio que peguei uma antipatia por ela. A verdade mesmo é que eu não estava confortável ali. Durante 2 anos eu tinha negado a minha condição e, de repente, eu estava num lugar que, para onde eu olhasse, tinha gente deficiente. Ao invés de me deixar à vontade, eu comecei a ter uma certa angústia. Meu coração começou a disparar, eu acho que eu tive uma pequena crise de ansiedade. Mas enfim, passei o dia lá, conheci outras pessoas, fiz algumas atividades. No fim do dia, eu não posso dizer que foi ruim. Mas a verdade é que eu não conseguia. Não conseguia aceitar que eu nunca mais andaria. Era difícil para mim. Era uma revolta muito grande dentro de mim. Por quê? Por que aquilo tinha acontecido? Por que eu? Por que comigo? No outro dia que eu apareci no centro, eu encontrei de novo com a Tami. E ela mais uma vez veio com aquele jeito dela, todo espalhafatoso, querendo conversar, sorridente. Mas eu logo dei um fora nela, dizendo que eu não estava ali para fazer amizade ou para fingir que era um parque de diversão, porque não era. Eu acho que ninguém tinha falado desse jeito com ela. Porque na hora eu percebi a cara dela de espanto. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela me pediu para eu ir com ela até um outro lugar lá do centro. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei até envergonhado. Juro mesmo. Era uma ala só de crianças. Um monte de meninos e meninas também com deficiências, mas brincando, rindo. Eu vi uma menininha que não devia ter mais que 5 ou 6 anos. E ela não tinha nem as perninhas. Mas ela brincava, ela rolava, ela ria sem parar. E eu entendi o recado. Entendi o recado da Tami. Por que ela me levou ali? Se aquelas crianças tão pequenas estavam ali, se uma menina tão pequena conseguia ser feliz, por que eu não conseguia? Porque essas crianças aceitavam e eu não? Olha, você tem que tirar a cabeça que você é um coitado, Fernando. Você não é um coitadinho. Você não entende? Eu tinha uma vida inteira pela frente. Por um irresponsável, agora eu tô preso nessa cadeira de rodas. Ah, você tinha não, você tem. Você ainda tem sua vida, você não morreu. Para de agir como se a cadeira de rodas fosse uma sentença de morte. Para com isso, olha a sua volta. Olha quanta gente está aqui feliz por estar vivo, feliz por estar tendo uma oportunidade de recomeçar. Ei, olha para mim. Você acha que foi fácil? Não, não foi, mas eu não desisti. Porque se Deus me deu a vida, deu a minha vida, eu tenho que valorizar, eu tenho que fazer dela a melhor possível.
eu não tenho dúvida nenhuma de que a Tami foi a grande responsável pela mudança que aconteceu dentro de mim a partir daí. Ela tinha razão. Eu podia ter morrido naquele acidente, mas por algum motivo eu sobrevivi. Eu ainda tinha muita coisa para fazer, para viver, para realizar. Então, a partir daquele dia, eu passei a frequentar o centro muito mais disposto. Eu fiz amigos, eu comecei a pesquisar e ler cada vez mais sobre pessoas paraplégicas. Eu descobri uma infinidade de coisas que eu poderia fazer mesmo estando numa cadeira de rodas. Às vezes eu olhava para trás e não acreditava que eu tinha perdido 2 anos da minha vida na depressão, fechado, sem viver a vida. Eu percebi que eu podia fazer tudo. Eu podia, sim, ter a minha independência. Eu podia ser um jovem normal. Sair, conversar, rir, beber, enfim. Até basquete eu comecei a jogar e descobri que eu era bom nisso. E todos os dias, quando eu encontrava com a Tami, eu agradecia muito a ela. Ela abriu os meus olhos. E assim, a gente foi se aproximando cada vez mais. E quando eu percebi, eu já estava gostando dela. Gostando não. Eu já estava apaixonado por ela. Quem diria? Eu que no começo tinha achado ela tão irritante, me vi assim apaixonado por ela. Só que eu tinha muito medo de me abrir. Medo de ela não querer nada comigo. Seria a primeira vez que eu tentaria namorar depois do meu acidente. Mas a Tami era mesmo uma mulher muito especial. Foi ela que acabou dando o primeiro passo, mostrando que também estava gostando de mim. Um dia, sem falar nada, ela simplesmente me roubou um beijo. Sério. Foi o beijo mais sincero de toda a minha vida. Muitas vezes durante a vida a gente beija por beijar, né? Sem carinho, sem sentimento, numa festa, numa balada. Mas aquele beijo não. Aquele foi um beijo de muito significado para mim. Era como se eu percebesse mais uma coisa que eu poderia fazer. Eu lembro que naquele tempo em que eu fiquei trancado no meu quarto, eu cheguei a pensar que nunca mais ninguém ia querer ficar comigo. Nunca mais ninguém ia se apaixonar por mim. E de repente eu estava sentindo aquilo. De repente eu estava ali, começando uma história de amor. A história mais importante da minha vida. Eu e a Tami começamos a namorar, noivamos e casamos. Um casal normal. A gente percebe alguns olhares quando a gente sai. As pessoas veem 2 pessoas deficientes juntas e eu sei que comentam, alguns fazem piadinha. A gente sabe, a gente percebe. Mas a gente não liga nem um pouco. O que importa é o que nós 2 sentimos. A gente sente felicidade, felicidade verdadeira, uma felicidade gigante. No ano em que nós completamos 3 anos de casados, eu disse para Tami que eu estava pronto para dar mais um passo. Falei que eu queria ser pai e ela me deu uma resposta que eu não esperava. Pai? Você tem certeza disso? Claro, mais certeza do que tudo. É só o que falta para eu ser 100% feliz. Tá, eu topo. Mas tem uma condição. Qual? Eu quero adotar, Fernando. Mas por que adotar? A gente pode ter um filho, a gente não tem impedimento nenhum. Eu sei que eu posso, eu sei. E talvez um dia eu até engravide. Mas hoje meu coração me pede pra adotar. A nossa missão no mundo é espalhar amor, Fernando. Tem tanta criança aí precisando de ajuda, precisando de uma casa, de um lar. E aí? O que você me diz? O que eu acho? Eu acho que a Tami é a melhor mulher do mundo. Ela realmente salvou a minha vida quando eu achava que tudo estava perdido. E agora, ela queria salvar uma criança também. Como é que eu poderia dizer não para um pedido desses? Imagina!
Hoje, nós somos em 4. Eu, a Tami e os nossos 2 filhos adotivos, o Miguel e o Gabriel. 2 meninos irmãos que estavam na fila da adoção há algum tempo. É verdade. Nós adotamos os 2 e temos uma vida completamente normal. Claro que tem algumas limitações, nem todos os lugares são acessíveis para quem anda numa cadeira de rodas, que é uma pena, inclusive, mas fora isso, tudo é normal pra gente. Ela me ajuda, eu ajudo ela, nós ajudamos nossos filhos e eles nos ajudam. O que eu posso dizer é que hoje eu entendo o meu acidente. Muitas vezes eu pensei que seria melhor ter morrido. Mas hoje eu vi que se não fosse pelo acidente, se não fosse por como eu fiquei depois, eu nunca teria conhecido o grande amor da minha vida. Eu nunca teria construído a família que eu construí junto com ela. Uma família que eu amo, amo, amo mais do que tudo nessa vida. Eu aprendi a olhar o lado bom das coisas. Porque tudo tem um lado bom. É só você abrir o coração para conseguir enxergar.